Gracias por la luz, por la claridad, por la abundancia que siempre vendrá en cada latido, en cada emoción. La gratitud abre mi corazón. Vamos aproveitar esse momento para irmos para o nosso centro. Inspirando, expirando, buscando a leveza, buscando vir para esse centro. Um centro de consciência, um centro de amor, um centro onde nenhum ruído negativo das experiências externas possam ser confundidos nesse lugar. É o contrário, que só emane luz deste lugar, sabedoria, compreensão, amor, perdão, leveza, deste lugar para as nossas experiências. Permaneçam nesse lugar, sintam nesse lugar. Sintam o seu corpo em um estágio mais leve, mais sutil. Comande o seu corpo para estar nesse lugar. Comande o seu corpo, comande o seu coração, comande a sua mente para estar nesse lugar. Se abra, se permita. A respiração profunda vai te auxiliar. Hoje ele vai fazer o nosso ancoramento. Maravilhosa. Deixar o sol aqui. Lê, a gente não tá te ouvindo, amor. Desculpa. Vamos ancorar neste lugar a frequência da alegria, a frequência do amor. E durante toda essa leitura do dia de hoje, você possa permanecer neste lugar. Neste lugar que só tem você. Neste lugar onde você se nutre. Onde você se ama. Aonde você faz as perguntas. E aonde você é a resposta. Ancoramos também todas as cores. Hoje nós falaremos do quarto raio. Mas a cada dia nós relembramos um pouquinho que nós somos o todo. Até a gente não se sentir mais separado de um copo. Então que hoje a gente possa dar mais um passo nesse relembrar.
E lembrar que nós somos tudo e que nós somos o todo. E que não existe nenhuma pergunta sem resposta. E que já está tudo dentro. Subindo mais um pouquinho a frequência. Inspirando. Elevando a frequência. Elevando a frequência do nosso campo vibracional. Para que possamos nos sentir seguros. Ancoro a frequência do equilíbrio. Ancoro a frequência da paz. Ancoro a frequência do amor incondicional. Por si mesmo, primeiramente. E para tudo ao seu redor. Porque nós somos o todo. Eu trago ancoramento nesse momento do nosso eu superior. O nosso ancoramento do nosso coração, da nossa luz original, das nossas memórias de luz, da nossa força em luz, da nossa beleza em luz. Eu ancoro aqui nesse momento, no coração de cada um de nós. Que esse estudo, não realizado por palavras, mas por vibração, seja bem interpretado e absorvido, para que possamos executar no nosso dia a dia da nossa vida. Coloque as intenções das vibrações que vocês queiram amar, que estão contidas dentro de si. Escolham ver a verdade sempre, na humildade e na compaixão. Estaremos todos sempre com vocês, auxiliando em cada desejo vinculado ao amor. Estamos tão felizes que estamos tão próximos, cada vez mais próximos, porque o amor nos une. Essa paz, essa alegria, essa vontade de estar sempre na verdade nos une. Estamos a todos os momentos emanando vibrações, emanando toda a codificação necessária para cada um de vocês, dentro de suas experiências, para que cada vez mais possam ir mais profundo nas suas memórias, criadas e geradas pelas ilusões, e manifestar o amor ali. E assim preparados para os próximos passos, dentro do amor, cada vez mais fortes, cada vez mais unidos. Agradecemos pela partilha, por estarem aqui, pela sede desta liberdade, pela sede desse amor. E vos deixamos agora para esse lindo estudo. Gratidão às irmãs que os fazem nesse momento com tanto amor, com tanta dedicação e com tanta verdade em vossos corações. Nós conhecemos vossas experiências e vossos corações, assim como todos aqui que estão diariamente se experienciando em verdade e estão aqui nesse momento com frequência, trazendo todos os dados dessa experiência que chamamos de integração, união, dessa dualidade. Gratidão ao Sol e à Lua nos auxiliarem neste equilíbrio maravilhoso. E assim é. Assim é.
Purificação e transformação. Uma atividade do quarto raio. Com a meditação para o templo da Ascensão em Telos. A Dama com Serafis Bey e Saint-Germain. Paz e amor desde o coração da Lemúria. Eu sou a Dama, acompanhado do Chohan do quarto raio, nosso amado Serafis Bey. Trago-lhes as bênçãos de minha luz e a vitória que nela repousa. Nós lhes damos as mais sinceras boas-vindas. Hoje, desejamos falar sobre a chama da ascensão, uma ação extraordinária do fogo sagrado que pode facilitar seu caminho para a ascensão. Quando você possui uma compreensão mais específica de como usar conscientemente esta gloriosa chama de purificação, pode acelerar o processo de limpeza dos seus chakras, a ativação de seu DNA e preparar as células de seus vários corpos para uma ascensão física. Isso é algo no mínimo magnífico, meus amigos. No Egito, ao longo das margens do rio Nilo, existe um núcleo da grande fraternidade branca da luz dedicado a preservar a chama cósmica da ascensão, que é o caminho de volta para casa, para cada fonte vital. Está aqui comigo neste momento o mestre Serafis Bey, o diretor guardião ou Chohan deste magnífico templo da ascensão em Luxor. Ele tem ocupado esta posição a serviço do nosso planeta desde a destruição da Atlântida. Ele está aqui com sua equipe de mestres ascensos especializados neste serviço. São conhecidos como a Fraternidade da Ascensão. Através dos fogos purificadores da chama da ascensão, eles estão enviando para vocês o elixir do amor de seus corações. Inspirem isso, meus amados, é um presente para vocês. Esses seres dedicados trabalharam de perto com nosso irmão Serafis Bey por vários séculos, planejando a evolução da raça humana para esse tempo que finalmente chegou. Neste momento, prestam um serviço para a vida enganjando suas energias na preparação do planeta e da consciência da humanidade para a elevação e ascensão. O Templo da Ascensão em Luxor sustenta a pulsação da chama da ascensão na atmosfera da Terra, assim como também o faz nosso Templo da Ascensão em Telos. Visualize esses dois templos unidos em consciência e energia, abençoando e amando diariamente e a cada hora tudo na Terra, para o benefício da humanidade ascendente. Na primavera, essa chama sagrada é livre e amplamente utilizada pelos seres dos reinos da natureza, para renovar e ressuscitar a beleza em toda parte. As almas na Terra que desejam completar seu ciclo de encarnações pelo processo de ascensão são colocadas sob a tutela da Fraternidade da Ascensão e do Ofício de Cristo. Há alguns séculos, uma grande parte das atividades e os registros por tanto tempo mantidos na Grande Pirâmide Luxor foram transferidos ou duplicados em Telos. Esta realocação foi efetuada porque a hierarquia espiritual do planeta previa potenciais problemas futuros nesta área do globo. Os registros e as energias deste lugar sagrado não poderiam ser comprometidos no caso de cataclismos regionais ou globais. Agora Telos tornou-se o núcleo principal da ascensão para o planeta, em total cooperação com os grandes mestres de Luxor. Trabalhamos juntos em perfeita harmonia, para o benefício da coletividade. Este é um dos protocolos da quinta dimensão. Você gostaria de ler, meu amor? Obrigada, Li. Decidiu-se que uma parte desse importante núcleo planetário estaria mais seguro no subsolo, sendo melhor guardado em sua pureza e sacralidade original, nutrido e honrado pelo grande número de seres ascensionados de Telos. Embora possa parecer que agora há 2 núcleos de ascensão no planeta,
para nós é apenas um. Como podem compreender? Na dimensão em que atuamos, o tempo e o espaço não existem. Tudo é unidade. Após o desaparecimento de Atlântida e Lemúria, as populações da superfície continuaram a guerrear umas contra as outras, como é ainda hoje. Mantenham a esperança e a coragem, meus amados. Vocês sabem que isso não será tolerado por muito mais tempo. Essa consciência está chegando ao fim e será curada. E é o que nós vemos hoje. Se nós formos observar o nosso dia a dia, se nós formos observar o nosso trabalho, relacionamentos familiares, quando nós conduzimos hoje a nossa vida dentro da inspiração do coração, dentro da abertura, com a consciência de que não é o externo, sou eu, né? Dentro de que eu posso manifestar tudo, absolutamente toda a harmonia que eu necessito, toda a abundância que eu necessito dentro de mim e não mais fora. Quando nós pisamos com esta intenção, que eu sou a minha própria curadora, que eu sou a minha própria mestra, que eu conduzo a minha vida, e que mesmo assim, se tudo que está em minha volta mostra o contrário do que é o amor, é porque eu preciso aprender a amar mais e mais e mais, e mais profundamente, até que todo esse cenário não vai fazer mais o efeito tão denso para mim. A minha perspectiva vai mudar. E aí tudo muda. Tudo muda. Dentro do que você criou para sua vida. Se eu criei para minha vida, eu sei que para muitos isso vai ser desanimador. Mas porque está com a mente ainda no racional. Mas se eu escolhi esse cenário para minha vida, e eu escolhi que viver dentro de uma guerra, eu preciso amar vivendo dentro de uma guerra, e esse vai ser o meu exercício. E quando eu me abro, e eu escolho olhar as minhas profundezas de memórias dentro de mim, mediante ao que essa guerra me impõe como sentimentos e vibrações, e eu falo, e eu crio essa consciência, é dentro de mim. Eu escolho amar toda essa situação. Eu vou encontrar caminhos dentro de mim que vão me fazer enxergar rosas nesses lugares. Rosas. E ali vai mudar minha perspectiva, a minha visão em relação a esta guerra. E ali eu vou começar a andar e me movimentar em harmonia. Eu vou emanar esta minha energia para esse cenário de guerra. E isso é magnetizado para o planeta. Você não é um coitado, eu não sou uma coitada. Nós criamos o nosso cenário. Para aprendermos a amar nesse cenário, as pessoas que estão ao nosso lado. E magnetizar este amor. Nos unirmos e não mais nos confundirmos com esse cenário. Em Telos, logo após a destruição de ambos os continentes, oferecemos-nos para a tarefa de sustentar a chama da ascensão, em nome da humanidade. Como parte do nosso serviço a este planeta, a fim de garantir sua continuidade, a oportunidade para tal serviço nos foi concedida. Com o amor dos nossos corações, apresentamos-lhes nesse dia a oportunidade de acolher e expandir esta chama maravilhosa em seu coração. Para a própria ascensão, o coração eleva-se primeiro e o restante o segue. Olha o que acabamos de falar. Embora cedo ou tarde, todos atinjam esse estado do seu próprio modo e ao seu tempo, existem padrões e frequências de luz que não podemos comprometer a fim de manter o nosso nível de realização. O mesmo é requerido dos que aspiram à ascensão. Você deve estar disposto a cumprir todas as etapas para o seu regresso à casa. Vocês devem estar dispostos. A que ponto nós estamos sendo dispostos a cumprir essas etapas para o nosso regresso mediante o nosso cenário, mediante as pessoas que a gente tem contato na nossa vida? Quanto nós estamos dispostos a amar, gente? Para o nosso regresso para a nossa casa.
e ser capaz de manter a frequência do estado ascensionado como um permanente estado de ser. Esse é o nosso exercício diário. A Aurélia diz: uma grande parte da humanidade ascensionará até 2012? A dama ainda não sabe quantas pessoas ascensionarão com o planeta até o ano de 2012. Percebemos que um potencial de alguns milhões, de 7 bilhões de habitantes, mas esse número está sujeito a mudanças a qualquer momento, conforme as escolhas individuais e coletivas. Frequentemente ouvimos aqueles que dizem, trabalhadores da luz, afirmarem que até 2012 toda a humanidade ascensionará à quinta dimensão incondicionalmente e que ninguém será deixado para trás. Nós dizemos que não. E é assim. No fim das contas, ninguém será deixado para trás. Porém, cada um deve fazer o seu próprio trabalho interior para evoluir na consciência para esse nível e equilibrar as suas dívidas com a vida, antes de ser convidado para os grandes salões da ascensão. Ainda coloco mais um ponto aqui, que eles estão me guiando nesta leitura. Quanto mais nós trabalhamos na nossa experiência, na nossa vida, por que nós não falamos tanto em coletividade? Não falamos tanto em coletividade? Então, quanto mais nós trabalhamos nas nossas memórias, mais informação nós levamos para os nossos irmãos, que somos nós, esta informação. Fica mais fácil para todos. Mas para todos, esse é o nosso real trabalho para a humanidade. É o nosso real trabalho para o planeta. Fazermos em nós, estamos fazendo para o todo, para todos os nossos irmãos. Ainda que a humanidade esteja recebendo mais auxílio e o processo de ascensão tenha facilitado como nunca antes em toda a história da Terra, nenhum de vocês será elevado à ascensão enquanto não atender aos requisitos e atingir a frequência necessária. As leis das dimensões são sempre aplicadas, não importando quanto demore para alcançar essa consciência nos ciclos do tempo, se em uma ou mais encarnações. Para aqueles com grande resistência, isso pode levar várias encarnações. A oportunidade está aberta para todos, mas nem todos a escolherão. Daquele que aspira à ascensão, é exigido que cure e transforme o seu sistema de crença errônea e que acolha com amor a inocuidade e a verdade de sua divindade divina. Por exemplo, eu que estou trabalhando aqui com a Lilian, trazendo essas informações, trabalhamos também em outras formas de compartilhar as nossas experiências, trazendo ativações, entre outros. Não é por isso que nós não temos a nossa vulnerabilidade. Nós temos pontos bem profundos de memórias para a gente também ressignificar no amor. Eu tenho muito ainda que aprender a amar. Muito. Eu, Tatiana Lopes de Oliveira. Muito. Eu ainda sinto raiva, eu ainda sinto medo, eu ainda controlo, eu ainda sinto injustiça. Eu sinto. Isso é oportunidade de me fortificar cada vez mais no amor e na luz. Quanto mais eu me abro para falar, isto faz parte de mim, mas eu escolho integrar a luz nesta dualidade, nestas memórias. Eu estou sendo muito mais mestre do que muitas pessoas por aí que já falam que estão ascensionadas. Nós todos somos mestres, nós todos somos luz. Não importa a experiência que esteja vivendo, não importa a vibração que esteja vivendo. Jamais aponte o dedo para o outro e fala, a energia daquele outro é ruim, aquele outro é ruim. Talvez dentro da maestria dele está sendo mais mestre do que vocês mesmos, porque ele se abre, ele vive, ele abre a boca. Ele vive a vulnerabilidade dele. Ele ama. O que você vê nele que você não tem coragem ainda de fazer por amor? O processo completo da Terra, até a realização da sua plena glória e destino, é um plano para 1000 anos e talvez mais. Em 2012, é a própria Terra que está fazendo sua gloriosa ascensão na luz, juntamente com aqueles que tenham atendido aos requisitos necessários. Nos anos seguintes a 2012, todas as almas e encarnações na Terra continuarão sua evolução e ascensionarão somente quando tiverem cumprido o requerido.
Para alguns levará 6 meses, para outros 2, 5, 8 anos, e para muitos de 20 a 50 ou mais. Você precisará envolver-se completamente no processo de iniciação, que conduz à ascensão, e cumprir com sucesso o pré-requisito para essa qualificação. A jornada de cada um é única, embora o processo iniciático seja semelhante a todos. Ele se desdobra de maneira diferente para as almas, de acordo com o caminho pessoal. É verdade que todos, sem exceção, é oferecida a oportunidade de ascensão nesse momento, mas muitas almas estão fazendo outras escolhas. As amadas almas que decidem continuar a experiência de separação ainda não estão prontas para esse passo evolutivo e terão a oportunidade de continuar sua evolução em seu próprio ritmo e em outro lugar. Essa palavra separação veio muito com essa questão da gente querer se separar da nossa dualidade. Eu me separo da raiva que eu sinto, eu me separo do medo que eu sinto. Eu me separo daquele irmão que está passando por esse momento, que tá sentindo raiva, está me agredindo. Eu me separo. Isso, para mim, Tatiana Lopes de Oliveira, dentro da minha experiência, é a verdadeira, é a mais potente separação. Quando você se separa de todos. Quando você se separa da sua própria dualidade. A graça da ascensão lhe será oferecida novamente em algum momento posterior, quando a solicitarem. No futuro, todos retornarão à frequência de amor do coração do Criador. Assim, ninguém será deixado para trás. Como amados filhos do seu Criador, vocês foram gerados nessa magnífica vibração do amor. E para ela estão destinados a retornar. Aurélia: Adama, você pode nos dar uma descrição dessa chama? Adama: esta chama contém a frequência e cor de todas as outras chamas. Você a percebe ou experimenta como uma luz branca cintilante, luminosa e deslumbrante, que consome tudo o que entre em contato com ela, como uma vibração inferior à perfeição do amor. Seu poder e brilho são ilimitados, e ela sustenta os mundos em perfeita harmonia e beleza. Aqueles que a invocam e trabalham com ela devem estar preparados para a mudança. Quando tocado por esta chama, você nunca mais é o mesmo. Todos podem trabalhar com ela, é claro, mas quando está em total intensidade, a chama possui a capacidade de transformar completamente o iniciado que alcançou o portal da ascensão. O que é alcançar o portal da ascensão? É você se abrir, é você escolher o amor. É você escolher e sentir esse amor nas partes mais obscuras da sua vida. Quando, enfim, você estiver pronto para dar esse salto em sua evolução, será imerso na frequência dessa magnífica energia da ascensão. Ele o impulsionará para o passo final, aonde o fogo do amor consumirá todas as limitações humanas. Sua plena consciência será restaurada e seu corpo totalmente imortalizado. Então, você será convidado a se juntar aos imortais, como um mestre ascensionado entrando no mais glorioso estado de liberdade espiritual e reconexão consciente com o seu Criador e com tudo que existe no seu coração. Esse é o poder da chama da ascensão, meus amigos. Eles estão pedindo aqui também para mencionar que nesse período que nós estamos trabalhando os chakras inferiores, muitos dos trabalhadores da luz, que sim, e até mesmo os não trabalhadores da luz públicos, né? Todos nós somos trabalhadores da luz, mas especialmente esses que tomaram um passo à frente para poder guiar os outros irmãos, né? Muitos deles conheceram esta luz, se viram como luz, se sentiram como ascensionados, mas foram convidados a participar novamente lá da ausência do amor e ali, depois do reconhecimento vibracional, do reconhecimento vibratório, exercitar a sua própria luz na escuridão, nas suas memórias, ali nas dores, que faça luz no meio da escuridão. Então, muitos de nós, eu particularmente, fui convidada a isso. Eu fui convidada a voltar para as minhas memórias. E eu decretei com a minha boca que se o amor era aquele, eu queria voltar para as minhas memórias e fazer o amor ali. Muitos vão falar, ai, não é necessário sofrer, não é necessário. Claro que não é necessário. Então, não é necessário eu sofrer no meio das minhas memórias, onde eu senti rejeição,
onde eu senti medo, onde existiu escassez. Eu quero conhecer o amor ali. Isso é ascensão. Aurélia, como podemos conscientemente atingir e manter esse nível de frequência? A dama, através dos tempos, essa informação foi repetitivamente dada às pessoas da Terra. O mesmo ocorre agora, por meio de uma ampla variedade de escritos e canalizações. Ela foi apresentada em tantos formatos e cores que você nem escolhe. Se um ensinamento e uma chave de sabedoria não são completamente aprendidos e integrados com o coração, permaneçam apenas com informações, na desordem da sua mente, e logo são esquecidos. Em última análise, isso não promove a evolução da sua consciência. Conhecemos pessoas que leram centenas de livros espirituais e adquiriram muito conhecimento intelectual. Porém, como não integraram esse conhecimento para encarnar em sua divindade, seu progresso espiritual continua irrelevante. Na verdade, vocês são bombardeados com muita informação através dos numerosos livros que leem e dos muitos seminários e conferências dos quais participam. Para muitos, tudo isso permaneceu até hoje, simplesmente como informação, que a sua mente é incapaz de assimilar. Quanto mais integrar, apenas o coração pode fazer esse trabalho, não somente humana. Permita-me repetir o que dissemos antes e que outros também já mencionaram, esperando que, se repetirmos isso com bastante frequência, afinal, vocês compreenderão que é necessário que mantenham a consistência dos esforços que investem em sua evolução. Esse esforço que a gente investe na nossa evolução são no nosso dia a dia, são nas nossas memórias, nas nossas crenças, nos nossos padrões, com os nossos maridos, com os nossos filhos, com a nossa vida. É o nosso esforço de enxergar o amor nesse aspecto. Vou repetir, amor não é submisso, amor é você aprender a se expressar em sua voz interna, para o seu ser, e não para fora, é o seu ser. É você ter coragem no seu ser, é você ter força no seu ser e vibrar aquilo para a sua experiência externa. Temos dito frequentemente que a ascensão não requer que você faça muitas coisas. Trata-se de começar a ser, integrar e lembrar de viver a sua vida como o Deus, a deusa que você é. Significa acolher completamente a divindade que existe em você, por meio da expansão da sua consciência como um ser de amor e compaixão. Nós comandamos a nossa vida. Nós comandamos as nossas emoções, os nossos sentimentos e tudo que nós temos em volta de nós, tudo que nós estamos vivendo, nós temos sim a escolha do comando. Eu comando amar esta situação. Eu comando amar essa experiência. Eu comando amar essas pessoas. Se eu estou sentindo essa vibração rasa, eu escolho enchê-la de amor, através de alguma ação que eu tenha que movimentar dentro de mim em nome do amor. É simples assim, meus amados. Se vocês se convertem nisso, não precisam de mais nada. Tudo existe e vive em vós. Eu lhes recordo que não há nada fora do eu. Não há nada fora do eu. Aqui estão alguns dos principais pontos ou diretrizes que é preciso compreender e considerar sobre o caminho iniciático que conduzem para além do plano terrestre, através dos protocolos da ascensão. Esse protocolo é de completa purificação e cura de tudo que impede a sua transfiguração, ressurreição e ascensão nos braços de Deus, amor. É a restauração da sua dignidade e memórias, para que você viva como filho divino de seu Pai, Criador Celestial. Entrando no mundo da unidade, cada dimensão representa uma certa frequência. A quinta dimensão se torna acessível somente quando você atinge essa frequência em sua consciência e tem capacidade de mantê-la continuamente. Viva do coração, falando e agindo como mestre, incessantemente como uma maneira de ser. Sempre pergunte a si mesmo: o que um mestre faria
ou diria nessa situação: faça uma introspecção para encontrar a resposta. Se não estiver claro, pegue papel e caneta, acenda uma vela e, se quiser, estabeleça a intenção de encontrar a resposta em você. O mestre em você está sempre acordado e vigilante, esperando pelo seu reconhecimento. Deixe de lado a consciência, própria da terceira dimensão da separação e dualidade, polaridade e drama, em todas as suas inúmeras formas. Pare de acreditar em dois poderes e de integrar o seu poder e preciosa energia para a ilusão dessa densidade tridimensional. Permita-se deixar de lado tudo o que você aprendeu até agora e que não lhe trouxe os resultados pelos quais anseia. Esteja aberto e disposto para aprender de novo e tenha a coragem de avançar na realidade desconhecida do amor e da magia. Tenham a coragem, meus irmãos, assim como eu, de olharmos toda a nossa vida e falarmos aonde eu preciso viver o amor para que eu possa me sentir confortável, feliz e alegre nessa minha experiência. Com essas pessoas dentro dessa minha situação, eu só quero vibrar o amor dentro de mim. E se vocês não conseguirem, eu estou realizando essa experiência, aonde não existe o amor e está difícil compreender o amor nessa área, eu entrego a Deus. Eu entrego ao sol, eu entrego ao Deus do amor. E Ele sempre ajuda. O Deus que habita em mim, lá no meu subconsciente, Ele sempre me ajuda. Deixe de lado todo julgamento e expectativa sobre a si mesmo, sobre os outros e sobre como a vida deveria estar se desenvolvendo para você. Permita-se perceber e aceitar as maravilhas e a majestade de você no esplendor de sua divindade. Deixe essa grande aventura se desdobrar e se transformar diante dos seus olhos com profunda alegria e gratidão. Abrace a bandeira da humanidade e a doce entrega de seus votos sagrados. Se você não os conhece, saiba que eles estão escritos em sua própria célula e DNA. Assim como em muitas câmaras do seu coração sagrado, esteja disposto a tirar um tempo para fazer alguma introspecção e investigar. Estabeleça uma união consciente com a sua grande presença Eu Sou e com o cumprimento do seu plano divino. A ascensão é a unificação, a fusão e a união divina com a sua magnífica presença Eu Sou, a fim de integrar esse aspecto glorioso de si mesmo. Obviamente, é preciso que se torne familiar e íntimo desse aspecto do ser com o qual deseja se fundir. Como espera ascensionar e unificar-se com o aspecto do eu, que não dedicou tempo para conhecer e compreender? Em sessões de canalização, quando perguntamos às pessoas que a ascensão representa para elas, as pessoas que recebemos nos surpreendem. Ouvimos que a ascensão significa mudança de dimensão, ser capaz de manifestar tudo, não ter que ser limitado por dinheiro, ser capaz de teletransportar e assim por diante. Embora essas sejam as dádivas e o resultado da ascensão, não é o objetivo principal, meu Deus. O foco somos nós. O foco somos nós dentro do nosso corpo, dentro das nossas emoções, com o cenário que nós temos. Nós não estamos vivendo isso tudo por um acaso. Nós escrevemos a nossa história. Aonde que eu devo ascensionar no amor dentro da minha jornada? Aonde? Com aquela amiga que me traiu? Com aquele marido que me bateu? Com a minha geladeira vazia? Com aquelas contas que eu tenho na gaveta? Com a doença que eu tenho no meu corpo? Como que eu faço para ascensionar nesse aspecto? Como que eu faço para amar tudo isso? Porque tudo é dentro de mim. Não é luta para ganhar o dinheiro fora.
Eu me curo fisicamente. Eu só preciso vibrar amor. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, mas estamos fazendo isso para o planeta. Dentro da nossa unidade que chamamos de corpo humano. Aqui não existe só um mestre. Todos nós somos. E se esse nosso grupinho aqui, lindo, maravilhoso, com essa energia forte que eu estou sentindo agora, iniciarmos o trabalho de emanar amor dentro das nossas experiências para o nosso redor, nós vamos fazer grandes feitos para esse planeta. Muitas pessoas vão receber essas informações. Nós somos muito mais fortes do que vocês imaginam. Muito mais. Eu estou descobrindo isso aqui dia a dia. Estou descobrindo isso dia a dia no meu corpo. Integre a consciência da sua inocuidade, honrando a santidade de todas as formas de vida que compartilham nesse planeta com você. É o direito divino de cada pessoa que vive aqui. Libere a velha programação que conduz a sua vida e todas as emoções negativas armazenadas em suas memórias conscientes e inconscientes e subconscientes, incluindo o equilíbrio de todas as dívidas para com a sua vida. Você já teve muitos ensinamentos sobre esse assunto. Quando os indivíduos sentem que em vida passada incorreram em dívidas pesadas, muitas vezes ficam obcecados com a ideia de um karma difícil. Eles criam uma certa letargia no corpo emocional, bloqueando a capacidade de começar a liquidar as suas dívidas. Quando essas pessoas acreditam que as suas dívidas são leves e pensam em integrá-las constantemente ao fogo sagrado, criam uma grande liberação de alegria que flui através do seu ser. O sentimento de alegria na consciência tende a criar uma flexibilidade na espiral de energia que guarda os registros das dívidas. Isso relaxa as tensões nas espirais energéticas e libera o indivíduo para avançar mais rapidamente, com mais facilidade e graça ao longo de todas as iniciações. As atitudes que mais o ajudarão a equilibrar suas criações sombrias são duas. A primeira é adotar como um modo de vida constante, não importando o que aconteça. O fazer tudo o que faz com um ato de amor por si mesmo, por seus semelhantes, pelo planeta, pelos outros reinos que compartilham a Terra e pela própria criação. A segunda atitude é a gratidão, que o auxiliará imensamente. Cultive e expanda um desejo genuíno por sua ascensão e imortalidade, assim como uma disposição para percorrer o caminho até o fim. Pois, a menos que sustente esse desejo, que esteja a abandonar o antigo modo de vida da terceira dimensão, que o manteve você e a humanidade em sofrimento por tanto tempo, e que siga um caminho revelado pelos mestres da sabedoria, que realizam antes, você não se tornará um verdadeiro candidato para a ascensão. Na busca da ascensão, o poder do amor deve tornar-se fogo ardente que consumirá os elementos da criação mortal e que o impulsionará o candidato à ascensão no grande reservatório cósmico de imortal amor e luz. Eles estão pedindo para eu compartilhar uma experiência rápida aqui, porque a leitura vai ser longa hoje, né? Mas muito importante. Eu tive uma experiência esse final de semana, onde eu fui para um sound healing. A minha filha faz aula de violino e lá no final a gente faz sound healing, na frente da montanha. E aí eu fui querer tirar esse cansaço do meu corpo e amar mais essa minha energia feminina dentro dessas memórias que eu tô acessando. Muita memória de muita castração, muita dor, lá. E eles me mostraram que o planeta Terra, eu sou a célula do planeta Terra, assim como vocês. E que tudo que o planeta Terra vive como densidade, como guerra, fome, né? Eu visitei São Paulo, eu vi muita fome, muito sofrimento. Eu visitei a Grécia com muita ilusão, muito peso. As guerras por esses lugares, muita morte, muita ilusão. Tudo reflete, ele é desfragmentado
e vem como memórias de vidas que eu estou vivendo na mesma linha que nós estamos vivendo. Não existe, para mim, Tatiana, com todo respeito, não existem vidas passadas. Nós estamos vivendo tudo ao mesmo tempo. Então, o que a Terra vive, eu estou vivendo como memória. Então, ele é desfragmentado para que o nosso corpo não sinta tanto dentro dessa nossa vida. Quando você olha para o lado, olha sua vizinha, olha os seus amigos, olha o seu marido, toda essa energia que envolve de forma densa, ela é similar à energia do planeta. Então, quando eu escolho o amor, olha o poder disso. Quando eu escolho o amor, dentro disso aqui, que não é nada mediante o que a gente vê no mundo, eu estou expandindo, aí é amplificado, pá, 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 para o planeta. Imagina se todos nós começarmos a trabalhar no nosso cenário de vida com mais seriedade. Quando eu falo mais seriedade, é mais comprometimento no amor. É todo dia acordar, todo dia eu acordo, às vezes é difícil de entrar na minha consciência de luz. É difícil, dentro dos cenários que eu vivo. Mas eu não desisto. Eu coloco uma frequência no meu ouvido, eu escolho o amor, aí a ilusão me faz dormir ali na hora, para não me conectar. Eu acordo, escolho amor, escolho a minha consciência. Eu quero passar o meu dia em consciência. E assim, quando eu durmo, eu faço a mesma coisa. Eles pediram para fazer 3 vezes ao dia. Então eu passo essa informação para vocês, de manhã, no meio da tarde e à noite, para que o nosso processo seja mais lúcido. Serafis Beis. Para aqueles que se dizem buscadores da verdade e que anseiam por contatos com a hierarquia da luz e com a grande fraternidade branca, é necessário que se coloquem diretamente sobre a orientação e a tutela dos grandes mestres professores. O caminho da maestria, da realização, da liberdade, da vitória e da ascensão só pode ser alcançado através do processo iniciático. Para os grandes mestres que ascensionaram neste planeta ou em outros lugares, a chama da ascensão sempre foi a chave mais importante que abriu a porta da imortalidade para as almas. Eu tenho velado, guiado e permanecido na chama da ascensão por longo tempo, a fim de que possam haver um caminho e os meios pelo qual a humanidade possa retornar para o seu estado divino, quando encerrar a loucura dos sentidos. Desde a queda do homem, se não houvesse uma fraternidade guardiã da chama da ascensão, a humanidade não teria um caminho para voltar para casa. Você já refletiu, nos recônditos mais profundos do seu ser, sobre como seria se nenhum caminho de retorno tivesse sido criado pela dedicação do amor dos mestres, que ascensionam antes de você? Para este fim, muitos de nós permanecemos como prisioneiros do amor, nessa estrela temporariamente obscurecida. A fraternidade lemuriana de luz, em Telos, acabou se unindo a nós na vigília pela ascensão planetária. Juntos preservamos a chama do amor e da luz, e em nome da humanidade por milhares de anos, até o dia em que vocês alcancem suficiente maturidade para participarem dessa responsabilidade planetária. Eu estou zelando para que você atravesse o fogo da purificação, para que aqueles que solicitaram a oportunidade de alcançar o estado ascensionado, permanecei firme e vigilante até que essa gloriosa vitória se torne a sua realidade. Firmes e vigilantes dentro da nossa experiência, dentro da nossa casa, com a nossa família, com o nosso cenário. A gente não precisa se buscar tanto fora, é só dentro do nosso corpo, dentro do nosso cenário. Somos amigos do coração há muitas eras. Nota do Senhor Jesus, Sananda. Conhecendo a suprema glória desta hora, posso apenas incitar cada querido filho de Deus para que se prepare para esse momento glorioso, quando a hora chegar e a convocação do Pai de Luz tocar no seu coração. Você conhecerá o completo e verdadeiro propósito da encarnação humana. Trata-se de preparar a sua consciência para se tornar um sol de luz em você, livre da roda do nascimento e da morte, e um mestre de energia e vibração. Aos interessados em visitar os templos da Ascensão em Luxor, em Telos, solicita-se que traga de volta em sua consciência a energia elevada, leve e alegre, que é a atividade da ascensão.
dentro de cada aspecto da nossa vivência. Eu, Tatiana Lopes de Oliveira, sou muito séria. Eu sou séria, eu sou rígida com os meus familiares em algumas situações. Mas eu sou mestra porque eu entendo que eu tenho que praticar a alegria naqueles aspectos. Eu tenho que praticar a alegria naqueles aspectos. Eu tenho que me soltar dessa rigidez, dessa seriedade. E é ali que eu escolho ser alegre. Eu vou brincar, vou colocar uma música alegre. Eu escolho a alegria naquele aspecto. Isso é você estar aberta para o amor. Esta chama entrará na substância elemental do seu corpo sutil, assim como na forma física, e atuará como fermento no pão. A alegria que a gente escolhe, ela atuará no nosso corpo como um fermento no pão, quando sinceramente invocada. À medida que a chama branca pura passa pela substância dos corpos do aspirante, física, mental, emocional e etérica, ela acelera a ação vibratória do átomo, cada elétron se movendo mais rapidamente em torno do seu próprio eixo central. Isso expulsa substâncias impuras e discrepantes ao redor do elétron e acelera o ritmo dos veículos. Esses veículos tornam-se, então, mais sensíveis às vibrações mais sutis das esferas superiores. Sua consciência sintoniza-se melhor com a verdade. A força da gravidade diminui e diversas crenças distorcidas e errôneas do ego desaparecem para atingir o estado de maestria, sabedoria divina, paz, harmonia, saúde perfeita, o ilimitado e abundante. O candidato à grande dádiva da ascensão deve aprender e a confiar totalmente na presença de Deus em seu coração. As disciplinas da fraternidade da ascensão são concebidas para dirigir a consciência do mundo exterior para o interior, até que do centro do coração, a sede de sua divindade, você manifeste à vontade, tudo e qualquer coisa que seja necessária para exprimir na fisicalidade e plenitude da sua essência divina. Tudo deve ser purificado e transformado através dos fogos ascendentes dessa chama régia. Gente, eu, Tatiana, como fundadora do The Sun of Freedom, vivo as minhas experiências dentro do meu coração, com as pessoas com quem eu vivo, com os cenários que eu vivo. A Lilian me conhece profundamente, ela sabe de todas as minhas experiências. Atualmente, eu saí de um estado de abundância financeira, vim para um estágio onde eu não posso contar com o dinheiro matéria, mas eu posso contar com a abundância do amor. Vocês não fazem ideia, o The Sun of Freedom, ele está magnetizando, ele está recebendo nutrição, ele está recebendo parcerias, está chegando pessoas com propósito e verdade, não mais as pessoas que querem dinheiro, propaganda e face. Estão chegando pessoas, chegaram aqui, inclusive eu tenho um dos integrantes aqui nesse grupo agora, que vieram em grupo aqui no The Sun e falaram assim, pediram para a gente estar aqui e falar para você que você não está mais sozinha. O que você precisar, nós vamos estar aqui agindo com você. O que você quer? Qual o seu desejo? A primeira coisa que eu falei foram rosas. Eu quero rosas aqui no The Sun. E já estão cultivando as rosas. E vão vir as pessoas plantar as rosas. Um outro senhor que tem abundância de amor, não tem abundância do dinheiro. Eu quero... O que você quer? Eu falei, eu quero fazer um cantinho de meditação ali fora da casa. Ele já fez. Vamos construir. Vamos construir. Essa é a verdadeira abundância. E nós podemos manifestar isso. Só que eu entendo, eu sou assim também. Eu caio no mar da ilusão. Mas eu me emociono porque isso é real, caraca. Isso não é papo de líderes antigos, né? Não é. Com todo respeito, me desculpa, mas eu tô com vontade de falar, não é papo de pastor, de padre, de cessado, que a gente idolatra e vai para um lado e que a gente não vive no coração às vezes. Eu já participei de todas essas religiões.
Não vou entrar em mérito. Absorvi muitas coisas boas em todas elas. Mas eu sei o caminho que eu ia. Eu não ia para dentro, eu só ia para fora. Mana, vamos iniciar as meditações? Vamos. É que durante essa meditação, né, a gente permita, foi tanta informação, tanta. Enquanto você falava, eu via na minha imaginação as informações entrando no nosso corpo físico, né? E para que a gente realmente possa ser esse eu, possa ser o nosso eu sou em cada situação da nossa vida. Então, com essa energia, né? Vamos mantê-la e vamos sim intencionar uma renovação de DNA, uma renovação celular durante essa meditação. Meditação, jornada ao Templo da Ascensão em Telos. Juntamente com os nossos ilustres visitantes aqui esta noite, 12 membros da Fraternidade da Ascensão de Luxor, convidamos você a vir conosco em uma jornada ao Templo da Ascensão em Telos. Se deseja essa iniciação, faça como um mestre. Estabeleça agora a intenção em seu coração, com o seu eu superior e seus guias, para vir conosco nessa experiência. Suas almas já estão se alegrando. Um Merkaba de luz branca brilhante está vindo agora da quinta dimensão e se aproxima para recolher em seus corpos etéricos aqueles que desejam vir. Com sua intenção, suba neste veículo de luz e tome o seu lugar. Pedimos que se prepare, fazendo uma interiorização e permita-se sentir e perceber as energias alegres e leves dessa chama que envolve você. Durante a jornada, respire o mais profundamente que puder, a fim de absorver e trazer para a sua consciência externa as energias desta chama. Essa experiência é uma oportunidade para deflagrar outro nível do processo de purificação para cada célula, átomo e elétron de seus corpos físico e sutis. Como não estamos muito longe, já estamos lá. Abra-se para essa experiência da forma mais consciente possível e desfrute-a. Este templo é enorme. Uma pirâmide de luz branca com 4 lados, muito alta e cintilante. Se você já viu uma pirâmide no Egito, perceberá que não é exatamente o mesmo, mas é semelhante em muitos aspectos. É claro que os aspectos de quinta dimensão das pirâmides da Ascensão são bem mais gloriosos, elegantes e magníficos do que suas correspondentes de terceira dimensão visíveis no Egito. A pirâmide de Telos não tem uma contrapartida tridimensional como a de Luxor, e seu poder e beleza são impressionantes. Saia do Merkaba agora e nos acompanhe até o Salão da Transfiguração, onde cada um de vocês será apresentado ao seu guia da Fraternidade da Ascensão, que irá auxiliá-lo e acompanhá-lo durante sua experiência aqui. Sinta o ar, as energias, o poder e o brilho deste lugar sagrado. Nós o encorajamos a prestar atenção ao guia e a fazer-lhe qualquer pergunta que deseja.
Essa é a sua experiência, querido, e você a cria da maneira que desejar. Nosso papel é simplesmente acompanhá-lo com amor e sabedoria. Às vezes, você fica quase cego por esse brilho, e isso é bom. Agora você está andando por um corredor de beleza extraordinária, que leva à câmara do acelerador atômico. Continue a encher seus pulmões e consciências com essa beleza e alegria. Enquanto caminha, perceba que há muitos seres que servem neste templo, ou estão aqui de visita, que o notam e cumprimentam com sorrisos e gestos de amizade. À sua maneira, eles lhes dão as boas-vindas e enviam suas bênçãos. Os salões deste templo são geralmente abertos apenas para aqueles cuja candidatura à ascensão foi aceita. Os guardiões da câmara do acelerador atômico o saúdam, e você entra neste salão com o seu guia. É um salão muito grande e contém várias centenas de pequenas e deslumbrantes pirâmides brancas e cristalinas em torno do foco principal da chama, no centro da sala. Você é surpreendido pela maravilha e magnificência da imortal chama da ascensão brilhando à sua frente, com quase 60 metros de altura e 30 metros de diâmetro na base. O poder dessa chama é imenso, e uma vez que tem uma profunda experiência com ela em seus campos de energia, você nunca mais será o mesmo, a menos que conscientemente escolha retornar ao seu antigo nível de ressonância. Apesar de seu grande poder, ela não emite nenhum ruído, exceto os melodiosos sons da música criada por este campo de energia. Observe também que a doce fragrância, emanando nas energias da chama da ascensão, facilita a elevação de sua frequência. Com o seu guia, ande ao redor da base da chama para se inundar com os dons espirituais que pode receber aqui hoje. Ele, que já escolheu uma das pirâmides menores, convida você a entrar nela para a sua próxima experiência. Cada uma dessas pequenas pirâmides de luz contém um ativador atômico, sobre o qual você se senta. O aparelho ajudará a elevar a sua vibração até um nível que lhe seja confortável. Esses aceleradores foram projetados de tal maneira que poderiam elevá-lo até a frequência da ascensão e imortalidade. Mas esse não é o objetivo da experiência neste momento. Você está aqui para experimentar um pequeno empurrão para o seu próximo nível, que é diferente para cada um. O nível de aceleração que cada um receberá será calibrado para o seu próprio nível de iniciação e prontidão no caminho. Não se preocupe, ainda que alguns de vocês desejassem experimentar a plena ascensão neste momento, isso não ocorrerá. Garantimos que você retornará ao seu corpo físico em boa forma e que seu campo áurico será carregado com uma nova e mais pura vibração. Depois disso, cabe a você usar essa experiência com a melhor de sua capacidade, como mais um passo à frente, ou esquecer rapidamente o que recebeu e manter o estado atual. Tudo depende de você. Nós somos apenas seus facilitadores. O que é um acelerador atômico?
Para os que ainda não estão familiarizados com este conceito, sobre o qual Saint-Germain falou amplamente em suas canalizações no século passado, vamos descrevê-lo brevemente. Ele é um dos que conceberam essa tecnologia. O acelerador atômico faz exatamente o que seu nome sugere. É um assento ou cadeira cristalina, projetado com uma tecnologia que gera a frequência da chama da ascensão para aqueles que estão sentados nela. Ele possui um painel de controle, e quando você medita nessa chama e derrama nela o amor do seu coração, o seu guia o inunda com a frequência no nível exato que melhor lhe serve no momento atual. Os guias conhecem a frequência que é melhor para vocês e estão bem treinados em aplicá-la. Esse tipo de tecnologia ainda não está disponível em sua dimensão. Ela tem a capacidade de transformar em perfeição cada elemento que vibra com uma frequência menor que a pura essência do amor do Criador. Pode-se dizer, literal e simbolicamente, que ela tem a capacidade de transformar metais básicos no ouro mais puro. Em outras palavras, quando chegar a hora de você fazer a sua ascensão, ela transformará o seu corpo mortal, com todas as suas imperfeições e limitações, em um corpo de luz solar perfeito, imortal e eterno, em toda a sua majestade e esplendor. Enquanto você permanece sentado na cadeira designada para você, continue respirando e comunicando-se com a sua essência divina e com o seu Criador. Defina agora seus objetivos de ascensão para essa vida e abra o coração para o seu Deus. Quando você sentir que terminou, olhe nos olhos do seu guia e receba o amor que ele ou ela escolheu para transmitir através dos olhos da alma, enquanto você expressa sua gratidão. Quando se sentir pronto, levante-se, direcione sua consciência para sair dessa câmara com o seu guia e volte para o Merkaba que o trouxe até aqui. Estamos agora trazendo você de volta para essa sala, com o seu campo áurico e o coração cheio de um novo amor e uma nova vibração de luz. Cabe realmente a você mantê-lo e expandi-lo. Agora você vai voltando para sua consciência, em seu corpo físico, e ofereça sua gratidão a Deus pela oportunidade e pelo presente que você acabou de receber. E seja alegremente feliz. Nós o amamos profundamente e esse amor o acompanha em todos os dias da sua vida. O acelerador atômico, a cadeira da ascensão, um instrumento para criar um cálice para o impulso de luz. Saudações, amados, eu sou a Dama, acompanhado do mestre Saint-Germain. Eu gostaria de falar sobre o acelerador atômico, que alguns conhecem como a cadeira da ascensão, usada nos planos internos para vários propósitos. Muitos de vocês estudaram os ensinamentos de dispensações anteriores do mestre Saint-Germain, nas quais esse conceito foi mencionado pela primeira vez e em diversas ocasiões, embora não tenha sido completamente compreendido. Permita-nos dar-lhes uma maior compreensão dessa ferramenta maravilhosa, amados, para que possam usá-la para ajudar a si mesmos e outros em seu caminho.
A energia do Mestre Saint-Germain está aqui comigo e juntos estamos falando com vocês, unificando nossas energias. Nos reinos de luz, a unidade de consciência é tal que podemos fusionar nossas energias facilmente, e isso nos dá muita alegria. O acelerador atômico é um presente do coração do amado Mestre Saint-Germain para a Terra e para a humanidade. É um instrumento para auxiliar um candidato à ascensão e elevar sua vibração. Ele contém as frequências da pura luz da chama da ascensão e é usado para aumentar a vibração de forma gradual e suave. Quando ativado com força total, pode literalmente elevar alguém à vibração do corpo eletrônico para a completa ascensão, instantaneamente e permanentemente no reino da luz e na consciência da quinta dimensão. No passado, assim como hoje, quando estavam prontos para sua formatura terrestres, muitos candidatos receberam nos planos internos a sua completa e majestosa cerimônia de ascensão no reino da luz. Honrados e apoiados por uma grande reunião de mestres e seres de muitas dimensões, sentando-se em uma dessas cadeiras. Todas as energias remanescentes nos registros do candidato, que são inferiores à pura luz e ao puro amor, são dissolvidas na intensidade da frequência da ascensão. O candidato é instantaneamente transformado e reconectado com a plenitude de sua essência divina e tem os seus dons e atributos espirituais restaurados. Esta é a verdadeira e permanente cerimônia da divina união. Este é o grande casamento alquímico com o eu, pelo qual muitos de vocês anseiam. Embora essa não seja a única maneira pela qual alguém pode fazer a ascensão. Na verdade, existem várias outras opções. Esta é a mais comumente usada. Para receber este presente, é preciso estar espiritualmente pronto em todos os níveis, ou os resultados podem ser desastrosos. Esteja certo de que nenhum de nós ofereceria essa bênção a alguém que ainda não estivesse atingido o nível total de iniciações requeridos. Neste planeta, há algumas dessas cadeiras nos diversos retiros espirituais de quinta dimensão da Fraternidade Branca. Temos um em Telos e Saint-Germain tem a sua no Jackson Peak, perto de Jackson Hole, no Wyoming. Há também uma nos Himalaias e em outros retiros desconhecidos para vocês. Nosso canal, Aurélia, há vários anos foi instruída por nós para convidar amigos em sua casa uma vez por mês, a fim de conduzir um ritual de cerimônia de ascensão, com a hierarquia espiritual deste planeta e com a presença divina daqueles que desejavam aprofundar seu compromisso com esse objetivo. Toda vez que a Aurélia promoveu essa cerimônia com um grupo, um grande número de nós veio para auxiliar. O mestre Saint-Germain sempre esteve presente com o seu acelerador atômico portátil, que consiste em uma pequena caixa etérica que ele posiciona sobre a cadeira em sua dimensão. O próprio mestre Saint-Germain controla a intensidade e a velocidade que cada candidato pode receber, com o propósito de elevar sua vibração para o nível seguinte, sem um desconforto ou distúrbio significativo no nível atual. O acelerador portátil é projetado para essa finalidade e usado em cerimônias realizadas nos locais onde as pessoas da superfície escolheram fazer o seu trabalho de ascensão. Aurélia tem conduzido essas cerimônias de ascensão desde 1994, quando vivia em Montana. Desde então, ela continua fazendo esse serviço regularmente para o planeta e para a humanidade. Aurélia realizou esse serviço de luz com os grupos que vieram ao Monte Shasta para jornadas iniciáticas e também em vários outros países durante as suas viagens para conferências e workshops. Lili, deixa eu dar uma lidinha nesse aqui para você beber uma água, tá, meu bem? Os benefícios e o poder de criar um impulso.
Temos observado como as poderosas e maravilhosamente belas energias têm aumentado ao longo dos anos com os rituais que Aurélia promoveu. A cada cerimônia, as energias geradas pelo amor e pela intenção dos candidatos se adicionam a se multiplicar com a soma total de todas as cerimônias do passado. Como interesse e gratidão, observamos que após muitos anos de execução regular desse ritual, o cálice de luz, criado em cada cerimônia, edifica um enorme impulso. Quase dobra a intensidade da beleza cada vez mais que esse ritual é sagrado e realizado. Isso auxilia não somente as pessoas participando da intenção do grupo, mas também na criação de uma teia de luz que atinge quase todo o planeta. Muitos de vocês não estão progredindo em sua jornada espiritual tão rapidamente quanto gostariam, ou não estão alcançando os resultados desejados em seus empreendimentos mundanos, principalmente porque não têm o hábito de criar suficiente impulso para atingir os seus objetivos. É necessário construir um impulso maior para reunir energia suficiente em sua dimensão para criarem o que desejam. Geralmente a gente escuta essas palavras como uma historinha. Aí a gente acredita aqui, a gente sente a beleza aqui, mas a gente não faz. Bora fazer, gente. Bora gerar esse impulso, né? Bora praticar isso. Mesmo os seres representando as forças das trevas entendem muito bem esse princípio e são muito mais persistentes em construir o seu impulso de escuridão do que as pessoas de luz em construir os seus impulsos de luz. A complacência de vocês é um dos principais fatores que contribuiu para o profundo nível de escuridão, densidade e dor que aflige o planeta há tanto tempo. Aqueles entre nós que se tornam mestres acumularam o suficiente impulso de luz para manifestar o que quiserem, na hora que desejarem. É tempo de vocês acordarem do seu sono espiritual. Em 1994, quando Aurélia começou a fazer as suas cerimônias com 4 ou 5 pessoas, o cálice de luz criado em cada evento era bem pequeno. Como ela continuou a construir o seu impulso, anos após anos, o cálice de luz expandiu-se exponencialmente. Olha aí, Li, que lindo, né? Nós começamos também muito pequenininho, né, meu amor? Não, e foi uma persistência do nosso coração, né? E só para compartilhar aqui rapidamente, a gente está quase terminando, tá, gente? Quando ele fala aqui desse impulso de luz, tá me vindo aqui a recordação de quando eu saí desse reconhecimento de luz e fui me experienciar novamente nas minhas memórias, né, para minha real cura, para minha real integração. Então ali, em cada abertura, em cada escolha do amor, eu gerei um impulso de luz, né? Então vamos olhar todas essas nossas dificuldades, todas essas nossas questões emocionais, vibracionais, situacionais, mundanas, e ter como oportunidades de impulsos de luz. Em uma cerimônia criada pela intenção do mestre Saint-Germain, comparece com seu acelerador atômico etéreo, que é invisível para os que ainda não são clarividentes, e o coloca embaixo da cadeira designada e preparada para esse propósito. Na perspectiva do nosso reino, é uma caixa física produzida por uma tecnologia de 5ª dimensão, com certos tipos de cristais. Ela possui controles que podem ser ligados e desligados com as tecnologias em suas dimensões, porém são mais avançadas e evoluídas. Quando o grupo está pronto e a Aurélia faz uma invocação de intenção, o mestre Saint-Germain liga o acelerador atômico. O que se passa então? Ao redor e sobre a cadeira, uma emanação de frequência da ascensão começa a irradiar para o exterior. A pessoa sentada na cadeira recebe maior parte disso, de acordo com o seu nível de evolução e capacidade de receber. Nível de evolução. O nível de evolução é o seu nível de escolha para o amor. É o seu nível de abertura para experienciar o amor dentro de todas as dificuldades que a gente encontra na nossa vida. Eu falo isso para a gente não se colocar naquele patamar, né? Quem é mais, quem é menos, não é isso.
O processo tem que ser monitorado porque as energias da chama da ascensão que emana do acelerador pode literalmente tornar alguém invisível e fazê-lo desaparecer rapidamente de vista, se estiver ligado no máximo, até que chegue o momento certo para você ser elevado à plena glória da chama da ascensão. Receberá apenas incrementos de energia quando participar de uma classe dessas cerimônias. À medida que você evolui sua consciência, a chama da ascensão auxilia a se purificar mais e mais e aumentar a sua vibração em tudo que manifesta a sua intenção através desse ritual sagrado. Se pudessem ver de nossa perspectiva, perceberiam como é belo. E quando fazem isso, quando se reúnem, você auxiliam e mantêm energia uns para os outros. Quando cada pessoa se senta na cadeira e diante dos seus amigos e de seu Deus, declara a sua intenção de ascensionar e fazer o que for preciso para que isso aconteça. O mestre Saint-Germain ajusta os controles do acelerador para imundar o campo de força dele com o nível de frequência de ascensão apropriado para ele no momento atual. Sempre que você está nessa cadeira com o coração e exprime a sua intenção, gera uma explosão de amor e luz que é esplendida de ser observar. Por esse motivo, há sempre uma grande assembleia de seres de luz nessa reunião. Eles vêm de muitos reinos desses planetas, de outros planetas e sistemas estelares, e se deleitam em observar o que está fazendo. Alegram-se ao testemunhar essa maravilhosa explosão de luz criada por membros da humanidade e da superfície, e eles trazem amor e conforto. Então isso parece para a gente uma coisa meio surreal, né? É esse negócio dos controles, das cadeiras, de tecnologia, mas nós já estamos carecas de saber que tudo é vibracional, tudo é energia, tá? A gente pode se conectar com essas tecnologias. E agora ali vai ler aí como criar a sua cerimônia. Estamos quase terminando, tá, gente? Como criar a sua cerimônia? Reúnam-se em um círculo. Então, cada participante senta na sua vez na cadeira de ascensão designada e, com o coração totalmente aberto e de preferência em voz alta, declara sua intenção, seus objetivos para esta vida e para a sua ascensão. Façam a oração mais honrada que o seu coração ditar ou inspirar. A pessoa segura em suas mãos um cristal especial fornecido pelo dirigente, permanecendo na cadeira por cerca de 3 a 5 minutos para realizar a sua oração. Quando termina, ele ou ela sinaliza a conclusão com os olhos e o grupo canta 3 ohms para ancorar a energia fisicamente, enquanto ele ou ela permanece na cadeira. Então, o participante retorna para o seu lugar e a pessoa seguinte se aproxima da cadeira para fazer o seu ritual. Não há uma ordem específica, há sempre um fluxo que naturalmente é criado e cada um avança quando se sente pronto. O dirigente geralmente vai por último, mas isso não é uma regra. Quando todos passaram pela cadeira, Saint-Germain e eu, a dama, os convidamos para beber um elixir no qual nós infundimos a frequência da luz líquida dourada. O dirigente ou assistente derrama suco de maçã ou algum outro suco em copinhos e os distribui para os seus presentes. Então, ele faz uma breve invocação para pedir que esse líquido brilhante que seguram seja infundido com a frequência da luz líquida dourada. Os participantes sustentam um copo de suco ou água, se o suco não estiver disponível, com a mão direita. Após a invocação, o dirigente faz uma pausa para que Saint-Germain, eu e outros mestres presidindo possamos carregar o líquido com a frequência mais apropriada para cada indivíduo. Então, quando um sinal é dado, todos bebem lentamente o líquido, que é agora um elixir sagrado, expressando profunda gratidão aos envolvidos nessa rica bênção que lhes é concedida. Isso é tão poderoso e eficaz quanto os elixires que lhes são dados no plano interior. Tem o mesmo valor. Vocês talvez tenham ouvido falar ou lido em um de nossos livros anteriores a história da ocasião em que David Lloyd bebeu o elixir que lhe foi dado pelo mestre Saint-Germain no Monte Shasta muitos anos atrás.
Ele foi elevado e desapareceu completamente, ascensionando aos reinos da luz, causando muita admiração em sua testemunha, Godfrey Ray King. Saibam, meus amados, que David poderia ter feito sua ascensão de maneira diferente, mas foi sua escolha no plano interior ascensionar dessa maneira particular, e isso lhe foi concedido. Isso aconteceu porque era chegado o tempo para ele ascensionar. Nós poderíamos carregar os seus elixires de tal forma que vocês também desapareceriam, mas esse não é o plano agora. Nós simplesmente não vamos fazer isso, mesmo que vocês peçam. Não o faremos até que seja o tempo para isso. E acreditem, muitas pessoas fizeram esse pedido. Desculpem, amigos, mas é imperativo que esperem pelo tempo certo de vocês. Saibam que virá o tempo em que a ascensão ocorrerá em grupos, e em alguns casos isso acontecerá na frente de testemunhas. Esse tempo não está tão distante, mas ainda terão que esperar mais alguns anos. Esse acontecimento nunca pegará ninguém de surpresa. Se acontecer com vocês, é porque estarão totalmente preparados e terão consentido nesse tipo de ascensão. Quando realizam suas reuniões com o acelerador atômico, o mestre Saint-Germain sempre controla a quantidade exata de energia dada a cada pessoa, de acordo com o nível de vibração que ela pode suportar. Não estamos planejando que alguém desapareça prematuramente. Alguns de vocês hesitam ou são tímidos para falar abertamente com o coração, diante de seus irmãos e irmãs. Saibam, meus queridos, que nos reinos de luz não há segredos. Tudo é conhecido. É melhor que comecem a se acostumar com isso agora, se pretende vir aqui. Será mais fácil depois. Uma vez que chegam às dimensões superiores, nada pode ser escondido. É uma prática muito boa poderem abrir seus corações diante de seus irmãos e irmãs e nada reter. Não há vergonha no que estão fazendo. É tão belo. Isso sempre cria uma explosão de luz, e sua luz é amplificada à medida que vocês se apoiam, construindo um impulso de luz em sua jornada para as estrelas. Convidamos vocês a se reunirem como irmãos e irmãs em grupos, de qualquer tamanho em suas cidades, aldeias e países, ao menos uma vez no mês, a fim de reforçarem seus desejos e intenções para os seus objetivos espirituais. Permitam que um impulso se construa em cada cerimônia e com as intenções dos participantes. Imaginem como isso pode ser poderoso. Estarão criando pequenas teias de luz de ascensão em diversas partes do planeta, que ganharão um impulso cada vez maior à medida que mais e mais pessoas fizerem isso. Esse impulso de luz aumentará em poder à medida que as energias criadas se unirem. Este é o grande impulso de luz e chama da ascensão necessário para impulsionar este planeta e aqueles da humanidade que tenham escolhido ascensionar em um grande turbilhão de luz de ascensão. Quando invocam a luz, vocês ajudam a dissolver as trevas do planeta, restaurando cada homem, mulher e criança a dignidade de sua divindade. É assim que as trevas serão totalmente dissipadas e engolidas em uma grande vitória da luz. Mas precisam fazer a sua parte em sua dimensão, filhos amados do nosso coração. Isso não acontecerá automaticamente sem a sua contribuição e participação, ou apenas porque o deseja. Em Telos, gostamos muito de suas cerimônias de amor e intenção. Estejam certos de que nós e o Mestre Saint-Germain estaremos com vocês todas as vezes, apoiando-os e amando-os até o seu próprio dia vitorioso da ascensão. A dama pergunta: você quer comentar ou tem alguma pergunta sobre isso? Aurélia diz: as cerimônias de ascensão e os elixires espirituais são os mais incríveis presentes que você nos deu desde a criação dos grupos ao redor do mundo e a experimentação dos níveis de frequência de ascensão.
Você está nos oferecendo um aumento permanente de frequência através deste belo ritual, correto? A dama diz: sim, e vocês podem fazer isso quantas vezes quiserem. Cabe a vocês usar isso como uma ferramenta para auxiliar em seus caminhos. É uma ferramenta cuja energia simplesmente se acumula mais e mais quando vocês se reúnem. Muitas pessoas querem ascensionar, mas às vezes esquecem de estabelecer sua intenção e nem sempre estão dispostas a se esforçarem para alcançar a plenitude de sua liberdade espiritual. Quando vocês se reúnem e reforçam suas intenções, isso se torna mais poderoso em suas vidas. Essas reuniões podem ser criadas como formas maravilhosas de passar o tempo com pessoas que pensam de modo semelhante. Vocês podem até compartilhar uma refeição juntos depois, se desejarem. Este é o caminho lemuriano: fazer as coisas juntos, sem pompa ou circunstância, simplesmente sendo os deuses e deusas que somos. Nós convidamos vocês a fazerem e serem o mesmo. Tirem proveito das ferramentas que os ajudarão a elevar suas consciências de maneira simples e agradável. E assim seja, amados filhos de nossos corações. Fiquem em paz e apaixonados por si mesmos. Em breve nos encontraremos com vocês nos braços do amor. Ai, que felicidade! Conseguimos fazer a nossa leitura de forma linda, maravilhosa. Coloquei um pouco ali a energia da montanha para vocês, do sol. Olha o que eu achei. Olha que simboliza a nossa liberdade, ó. Coisa mais linda. Muito obrigada por tanto. E recebemos muitas energias de muita clareza, muita lucidez e principalmente muito amor por nós mesmos, pelo nosso percurso, mais acesso a essa integração. Eu senti tudo no meu corpo e foi muito bonito. Teve uma parte que ali estava lendo, quando fala das nossas experiências, né? E eu senti, assim, quando fala que eu esqueci o nome da pessoa, que foi ascensionado, né? Que o Saint Germain deu lá o líquido da ascensão. E aí ele foi para outro lugar. E aí me veio na hora, assim, para mim, né? Falei, gente, eu tô amando de verdade tanto essa experiência. Hoje eu posso falar que eu amo, por mais que eu grite, que eu chore, que eu esperneie, né? Que falte isso, falta assado, vem. Mas quando você vê a magia acontecendo, quando você vê que o negócio é real, e que principalmente eu não preciso mais pegar enxada para ficar cavando terra, para ficar correndo, preocupado em que eu vou trabalhar para ganhar dinheiro, né? O que eu faço para ser feliz, o que eu faço para conseguir o amor da minha vida. Não é nada fora, é tudo dentro. Eu estou vivendo isso cada vez mais profundamente. E quanto mais eu estou vivendo essa magia, quanto mais eu estou indo deep, profundamente nas minhas emoções, que está sendo bem forte. O que aqui um cafezinho com leite, assim, na minha expressão de energia, no que aqui é só uma demonstração, por exemplo, com meu marido. Quando eu acesso essa energia, essa vibração densa que me aprisiona com meu marido, eu vejo que é algo muito mais profundo. E ali eu consigo trabalhar com amor, ali eu consigo entender mais, sabe? E ali eu escolho amor. E quando eu não consigo escolher o amor, porque dói demais, eu sou sincera comigo, falo, eu não estou conseguindo enxergar Deus aqui. Não consigo enxergar amor aqui. Então, meus mestres, Jesus, Maria, a energia que você quiser, que você sentir, que você pode entregar para ela poder te auxiliar, eu te entrego.
me auxilia. E tá sendo, e vem, gente, o discernimento vem. Você não precisa ser vidente, você não precisa ser médium, você não precisa ser, não, canalizar, nada disso, só escuta o seu coração. Nós não estamos malucos. Nós estávamos mortos nesse sono profundo e ainda estamos em partes. E dessa situação, nessa escuridão, a gente só tem que querer enxergar a luz dentro da nossa experiência, com os nossos, com o nosso cenário, na nossa situação. Sem desistir. Bora todo mundo junto. Bora nessa simplicidade. Bora sem máscara. Acolher o nosso coração e a nossa vida. Pra gente, perpetuar isso pra terra. Tá? E é isso aí. Muito obrigada. Posso muito falar? feliz. Claro, meu amor! Tudo bem, meu anjo? Nossa, Tati, a hora que falou para entrar naquela pirâmide, menina do céu, deu uma acelerada no meu coração, mas uma coisa tão forte, mas tão forte. E eu tento respirar, eu estou até agora com a sensação, eu tento respirar para acalmar, mas é uma energia muito forte, mas muito forte. O que eu faço? Isso me veio, né? Cada um sente de uma forma diferente, mas veio muita energia de amor. E quando eu falo energia de amor, é muita energia de lucidez. Tipo, eu aceito que eu tenho isso dentro de mim, eu aceito que eu tenho essa rigidez, eu aceito que eu tenho essa separação dentro de mim, e eu me abro para esse amor. O cardíaco expandiu demais. A terra ajudou a drenar toda essa nossa resistência. A natureza, ela é extremamente importante para nós. Ela é útil. Esse mundão todo é árvore, grama. Por isso que eu vivo sentada no chão. Ela ajuda a gente a recalibrar o nosso corpo para a gente viver essa experiência. Então, hoje vieram várias energias que nos auxiliaram. Vivemos, sim, algumas cirurgias também etéricas, que se fala, né? Eu falo porque eu vi isso no meu corpo enquanto ali estava lendo a meditação, no decorrer da nossa leitura. Só vamos agora viver a nossa jornada com esta energia. Vamos falar, eu adentro, eu absorvo essa energia para minha jornada, para minha vida. Tá? Vamos lá pro liquidificadorzinho com muito amor. É isso, minhas lindas. Muito obrigada por vocês ficarem, por vocês permanecerem esse tempo todo. Lília, muito obrigada, minha irmã. Meu Deus, gratidão. Só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer. Meu Deus, que a gente possa viver com muita alegria em todos os aspectos, de verdade. Sem hipocrisia, de verdade. Um grande beijo. Tchau, meus amores. Gracias por la luz, por la claridad, por la abundancia que siempre vendrá en cada lado.